aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Não, depois, no final. Vamos lá, pegar um fio das 3 leituras de hoje. A gente vê Elias que estava sendo perseguido e Deus manda que ele suba ao monte Horebe, para ele se manifestar ali. A gente vê no Evangelho um momento em que os apóstolos estavam numa barca e uma tempestade pegou a barca. Quem já andou em barco com tempestade no mar? Tem alguém aqui que já foi? Ninguém? Já andou? Eu já andei uma vez num catamarã que vai de Salvador para Morro de São Paulo. Na ida foi uma paz, o sol. A volta foi de arrepiar. Pegamos uma tempestade de noite. O barco, vinha aquelas ondas enormes. E o barquinho fazia assim, ó. Puf, caía. Aí vinha outra. Puf, caía. De repente, lá dentro da cabine, onde estava o povo, começou todo mundo a vomitar. Aí você ficou numa situação terrível. Você vai para dentro, aquele cheiro de vômito. Vai para fora, você vê aquelas ondas enormes. É a melhor sensação do mundo. Você vê quem você é. Eu não sei como é que me borrou nas calças, né? Você vê que você não é nada. Ou vontade de pôr todo mundo para andar de catamarã. E por acaso, um mês depois, o catamarã afundou e matou um idoso na época. Ou seja, poderia ter sido nós afundarmos. Não é isso? Terremoto. Alguém já esteve em algum lugar com terremoto? Ninguém. É outra sensação maravilhosa. Você sente nada. Não tem para onde correr. O que a gente fazia era ficar no portal da porta, em cima. Porque se caísse pedaços, ali te protegia. Tudo treme. Passei umas 3 vezes perrengue lá em Roma. Só que o terremoto de Roma não é tão forte para derrubar as coisas. Mas você já começa a ver a sua fragilidade. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pelo menos na teoria, espero
Falar que eu espero que vocês vão para o terremoto, vai brigar comigo, né? Eu espero que vocês pelo menos tenham consciência, então, da nossa fragilidade. O tanto que nós somos frágeis. Essa era a sensação dos apóstolos na barca. A barca, toda vez que fala barca na Bíblia, se deve ter uma conotação de igreja. Aqueles que estão dentro da igreja também passam por perrengues, também passam por provações, e muitas vezes provações pesadas, como essa onda que entra. Elias, frágil, estava sendo perseguido também, e foi. Então, o primeiro ensinamento, olha para mim, você que é todo bombado, forte, saudável, tem milhões na conta, você, na realidade, é um nada. Basta 1 milissegundo que Deus tira a mão de você e você está com uma doença que te põe de fralda em pouco tempo. Basta um acidente mínimo e você já era. Ou basta dar tempo ao tempo. O que não acontecer antes por essas duas coisas vai acontecer com a velhice. E quando você morrer, você vai descobrir que nada era seu. Essa consciência é imprescindível. Imprescindível para um cristão. Nós não somos nada. Seja com R$1 na conta, seja com $1 bilhão. Nada. Frágeis. Pequenos. Por isso que a única segurança que nós temos de verdade chama-se graça de Deus. Só Deus pode tudo. E outra coisa, vocês não estão servindo um qualquer, um que vai dar uma de mão. Vocês estão servindo, vocês vieram à missa para servir o Senhor do universo, que criou o universo e mantém e o sustenta por dentro. Esse é o Senhor do universo. Esse é quem vocês servem. Não é um qualquer. É o cara. Ou seja, ele pode fazer o que quiser. Aí alguém vai perguntar, padre, mas e como é que fica esse mal que nós estamos vivendo? Crianças traficadas, abusadas, encarceradas, abuso sexual. Nas guerras, aquele terremoto da Venezuela, dizem que as crianças que perderam os pais foram abusadas. Olha para vocês verem o nível de maldade do ser humano. Então a pergunta que vocês podem fazer é: onde está Deus neste momento? Já que Ele criou tudo e mantém e o sustenta por dentro. Aqui entra o mistério do sofrimento. Prestem atenção. Eu já expliquei, mas quero explicar 1000 vezes se for preciso. Deus deu o livre arbítrio ao homem. Ou seja, a capacidade de escolha entre o mal e o bem. A capacidade de dar as costas ao bem. Deus é o bem supremo. Ou seja, o mal é a ausência do bem. Então, primeiro, Deus não quer o mal, mas Ele dá um espaço. As pessoas que dão as costas para Deus têm possibilidade até de negar Deus. Tem gente que xinga Deus. Fizeram uma estátua de demônio lá no Nordeste. Olha o nível que nós estamos chegando. Olha o nível. Então você tem essa liberdade, esse livre-arbítrio de dar as costas. E quando você dá as costas para Deus, você faz o mal. E quando você faz o mal, esse mal tem consequências. Por exemplo, as crianças que foram encarceradas, abusadas. Deus não pode ir lá impedir, a não ser que tenham pessoas que rezam muito, que fazem penitência e que fazem caridade, dizimistas. Essas pessoas, quando reza por alguém, pode impedir o mal, pela oração. Porque Deus já criou o mundo pensando que quem reza terá sua vida mudada. Mas aqueles que não rezam e têm o mal, por exemplo, fazer um trabalho, um malefício, uma macumba para alguém, pega, depende. Se for uma pessoa que não está em confissão, está no pecado mortal, não reza, pega. Olho gordo, inveja. Pega.
Mas uma pessoa que está confessando, que reza, que vai à missa todos os domingos, que está protegendo, que reza o rosário, que adora Jesus, não vai acontecer nada. Então, tudo depende também da sua vida de oração ou não. Um exorcista europeu disse que no estudo que ele fez, 80% dos acidentes de carro são induzidos por Satanás. Para pessoas que não rezam, 80% dos acidentes são induzidos. E eu tenho um testemunho próprio de muitas vezes alguém querer me matar na rodovia. Várias vezes. E algumas pessoas depois me ligavam dizendo: padre, aconteceu algo na estrada porque Deus me suscitou para interceder. Satanás queria te matar. Carro que do nada vira e joga para dentro da pista, na frente do carro. Caminhão, pneu que estoura. Vários. Então, vocês têm que entender que nós estamos... Tem gente que fala assim, ó: ai, padre, eu não gosto desse seu jeito mais violento com a religião. Eu gosto de religião light. Eu gosto de ficar em paz. Eu não gosto de brigar com ninguém. Eu não gosto de entrar em conflito. Cada um segue a sua vida. Deixa cada um tocar a sua vida. Esse tipo de pessoa é o que mais apanha do demônio. Não tem como não brigar. Nós estamos numa guerra. Se você for desses light, você vai apanhar até morrer e ainda vai ser condenado. Ainda vai ser condenado. Vai apanhar até morrer e ainda vai ser condenado. Nós estamos numa guerra total. Por isso, até vou esclarecer, já esclareci uma vez. Já teve gente que falou assim: padre, mas a sua linguagem na missa das 9 das crianças é uma linguagem pesada. Eu não tenho missa de crianças. Eu tenho missa contra o demônio. Todas elas são em combate. No final da missa das 9 eu chamo as crianças. E é interessante, elas entendem. Elas entendem. Vocês acham que TikTok, Roblox, a linguagenzinha deles é light? Aí eu vou deixar as crianças se perderem? Não vou falar nada direito não, é pesado. Não existe isso. Nós estamos numa batalha. E se você não educar seu filho, vão ser roubados pelas redes sociais. Vão ser roubados pelas redes sociais. Então, Deus não pode impedir, em alguns casos, que você, quando não tem oração, penitência e caridade, então as consequências são graves. O exemplo que eu sempre dou: se eu beber e ficar bêbado, com a cabaça, e for com um carro pro lado de uma criança, filho único, de um casal que nunca mais consegue ter filho, bonitinho, inteligente, Deus pode parar o carro? Não. A não ser que os pais sejam de oração mesmo, que rezam. Pode acontecer. Até de eu virar o volante na hora, ou alguém, e não pegar a criança. Mas o mais provável é que a criança vai morrer. Aí vocês perguntam: que culpa tem os pais de eu ter bebido? Não, nenhuma. Isso é outra coisa, gente. Vocês passarem por provações não quer dizer que sejam castigos porque vocês fizeram algo de errado. É simplesmente a condição do mundo. Nós todos sofremos injustiças. Todos. Mas então, e esse casal que perdeu o filho? Tem duas opções. Ou eles entram em depressão, para de ir na missa, revolta, piora e vai ser condenado. Ou rezam mais. Aí vem Jesus, passou a noite rezando. Na hora da dor, vem mais a missa, vem mais a adoração, reza mais o rosário. Eu tenho ficado muito preocupado aqui em Bom Jesus. Desde quando eu comecei a missa diária, muitos que participavam não participam mais. Não tem perseverança. Isso é grave. Se eu deixar de ser padre amanhã, eu tenho grande chance de ser condenado. Mas muita chance. Mas muita chance.
para que tudo que eu estou fazendo para Deus tenha fruto eterno, eu tenho que perseverar até a morte. E muitos de vocês não estão perseverando. Na primeira coisa já para, começa a rezar o terço e para. Reza 3 dias sim, 2 não, 5 sim, 10 não. Não vai. Agora, faltar missa dominical é mais grave que matar um ser humano. Guarda isso e anota. Faltar a missa dominical é mais grave que matar um ser humano. Você pegar uma faca agora e enfiar na cabeça de alguém na igreja é mais leve que faltar a missa. Nossa, padre. Aí tem gente que fala na rua, eu não concordo com isso. É simplesmente você saber a ordem dos mandamentos da igreja. A ordem é do mais importante para o menos. Qual é o mandamento de não faltar missa dominical? Qual? Terceiro. Qual é o mandamento de não matar? Quinto. Quem falta missa domingo é mais grave que matar alguém. Guardem isso no coração. Antes, quando você estiver na roça, comendo pamonha e largar de vir à missa, enfia a cara no tacho para ver tanto que você vai ficar eternamente quente. Porque é muito grave. Muito grave. E nós não estamos, eu não estou brincando. Vocês vão ver no juízo final. Alguns vão dizer, padre, por que eu não mudei de vida? Olha o que vai acontecer comigo agora para sempre. E graças a Deus alguns vão dizer, obrigado, padre, eu ia ser condenado, eu ia ser condenada. Graças a Deus eu mudei de vida. Vocês vão ver. Anota aí, no juízo final. Na hora que você vê as almas gritando para sempre no inferno. Para sempre. Vocês vão me agradecer as palavras que eu estou dizendo. Ao invés de falar que é violento, que é exagerado. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Bem, e o que é que Jesus fez na hora que a barca estava com tempestade? Caminhou sobre as águas. Isso quer dizer o quê? Que aquele Deus que criou tudo, mesmo que você esteja passando por provação, Ele pode tudo. Ele pode tirar um bem de todo o mal. As leis da natureza estão submissas a Ele. E antes Ele tinha multiplicado os pães. Ou seja, Ele cria tudo do nada. Pedro viu Jesus e diz, deixa eu caminhar até o Senhor. Ele diz, venha. Pedro também começou a caminhar sobre as águas. O que quer dizer isso? Não é só Jesus que caminha sobre as águas. As pessoas que fixam os olhos em Jesus também caminham sobre as águas. Com a graça. Eu conheço pessoas que perderam filhos, que poderiam estar em depressão, mas estão hoje mais felizes que antes, mesmo na dor. Não é que deixa de ter dor, mas Deus dá uma graça especial. Deus tira um bem de todo o mal. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, daqueles que rezam muito, que adoram, rezam o rosário, que são perseverantes. Não adianta nada rezar, parar, vem na missa todo dia, depois não vem. Não, isso aí é pior. Jesus diz que a casa que foi tirada ao demônio e fica vazia, se você não protege, volta mais demônio ainda. Mais demônio ainda. Só que veio uma ventania e Pedro não olhou mais para Jesus e começou a afundar. E Jesus disse, salva-me, Senhor. Quando você estiver afundando, pede a graça. Padre, mas eu não consigo ter perseverança, tudo eu paro, o que eu faço? Pede, Senhor, que eu persevere até a morte. Senhor, me ajuda a querer rezar, me ajuda a querer ser fiel no matrimônio, querer perdoar, querer rezar, adorar. Pede o querer, até o querer vem de Deus. Então você tem que pedir todo dia. Me dá disciplina, me dá o amor. E aí começa a afundar e Jesus puxa Pedro e diz, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Quando Jesus põe a mão, a tempestade se acalma. Isso é uma certeza. Ele pode tudo, só não pode ir contra o que ele permitiu, o livre-arbítrio. Mas ele pode tirar um bem maior. Essas crianças abusadas, eu tenho certeza que elas vão ganhar o céu. Só o céu já compensa todo o sofrimento desse tempo. Porque o intervalo de tempo... Tem alguém que é matemático aí, não? Tem? Você formou em matemática? Ninguém? O intervalo de tempo diante do infinito se torna o quê? Desprezível.
Quanto mais é infinito, mais aquele tempo. Então o tempo de sofrimento neste mundo se torna desprezível diante do céu que Deus vai dar aos injustiçados. E outra coisa, a graça de Deus pode dar uma força para as crianças suportarem aquela injustiça. Tanto crianças quanto santos têm a graça de Deus para suportar o sofrimento. É só pensar, por exemplo, em São Lourenço, que estava assando na brasa e falou para virar. Aquilo não é normal, é a graça. Então, outra coisa, a primeira leitura, Deus ia se manifestar no Monte Horebe para Elias. E apareceu primeiro coisas grandes. Um vento forte, não era Deus. Um terremoto, não era Deus. E de repente apareceu uma brisa leve. Ali estava Deus. Atenção, na hora da provação, cuidado. Não procurem sinais prodigiosos. Muitas vezes Deus vai falar com você interiormente no silêncio. Muitas vezes vai usar pessoas que você menos espera. Esteja sempre em oração e atentos. Deus vai mandar alguém para te ajudar que talvez você não esperava que fosse aquela pessoa. Deus age de uma forma discreta. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Apocalipse 3, 15 a 20. Agora, o demônio não. Ele arromba a porta. Isso é importante. E na segunda leitura, São Paulo diz que queria ser segregado de Cristo em nome dos seus irmãos judeus. Como os judeus estavam negando Jesus, segregado era deixado de lado. Em outras palavras, São Paulo está nos ensinando que o sacrifício tem poder de conversão. Oferecer a vida em sacrifício, penitência, jejum. Hoje, depois da missa da São Vicente, um jovem me perguntou qual a forma de fazer jejum. Olha, não é necessário fazer jejum longo, doido. Pode tirar uma refeição, um café, o almoço, ou só o lanche. Você pode comer menos do que você tem hábito. Você pode até fazer refeição, mas come menos. Já é um jejum. Fica com uma fominha restante ainda e oferece para Jesus. Comer uma coisa que você não gosta, comer menos do que gosta. Tem várias formas de fazer penitência com a comida. Banho frio. Sacrifício, oferecer o sacrifício do trabalho, a fadiga do trabalho. Tudo, quem é acamado tem um poder extraordinário de oferecer toda aquela limitação e humilhação para Deus. Quem cuida de um acamado. Né? Também os pais que têm filhos fora do casamento e que às vezes têm que fazer um esforço grande para vê-los. Porque muitos pais são desnaturados. Não basta só pensão. Você tem que dar atenção, você tem que amar seu filho. E ai da esposa que tem ciúme do enteado, ou do esposo que tem ciúme. Porque os filhos não têm culpa. Os filhos não têm culpa. E outra coisa, anota aí também, pais, que não dão atenção aos seus filhos, não dão carinho. Você vai ver no juízo final a dor que seu filho sentiu e você vai pagar por todas elas. Sem contar que você nunca vai ser feliz nesse mundo. Porque você faz um ser humano sofrer absurdamente. Então, o sacrifício tem poder expiatório. A primeira leitura tem também essa pedagogia. Deus fala nas coisas discretas. Não é possível, gente, que vai ter gente ainda banho-maria, aguado. Eu estou, cada vez mais, botando fogo para que vocês se convertam, antes que seja tarde demais. Que Nossa Senhora nos dê esse juízo e a perseverança final.